Olá pessoal, o nosso vídeo hoje é sobre ângulos. Como esse é um assunto muito extenso, eu vou abordar aqui alguns conceitos, mais precisamente para tirar a dúvida de um dos nossos inscritos que postou em um vídeo de nosso canal, tranquilo? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre ângulo reto de 90 graus, ângulo raso de 180 graus, também sobre ângulos complementares e suplementares. Vamos falar também de bissetriz e de ângulos opostos pelo vértice. Tranquilo? Então vamos sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Bom, vamos começar vendo dois tipos de ângulos que são os mais comuns, que a gente mais precisa entender. Primeiro é o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então esse aqui a gente chama de ângulo reto e ele tem 90 graus. Geralmente você vai identificar o desenho por esse quadradinho que fica no ângulo, então fica fácil de identificar. Por exemplo, aqui no nosso quadro aqui, ó, todo canto aqui tem um ângulo de 90 graus. E aqui nós temos um ângulo de 180 graus, que é um ângulo que fica em cima de uma reta, beleza? Outra definição importante de ângulo que a gente precisa saber, né, outras definições, são os ângulos complementares e os suplementares. O que são ângulos complementares? Aqui, ó, no ângulo de 90 graus, toda vez que eu divido ele em duas partes, não importa quais medidas que vão ser, os dois ângulos juntos vão ser chamados de complementares, ou seja, sempre que eu tenho dois ângulos cuja soma é igual a 90 graus, eu terei dois ângulos complementares. Bom, aqui, por exemplo, se eu falar que esses dois ângulos são complementares, independente do desenho, se eu conheço um valor, o outro valor, então, que o ângulo alfa, é o que faltar para 90 graus, né? Então, 90 menos 60, obviamente, esse ângulo aqui tem 30. Ou seja, 60 graus e 30 graus são ângulos complementares. Bom, agora eu vou falar de ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos cuja soma é igual a 180. Então, por exemplo, aqui, ó, nós sabemos que aqui tem 180 graus. Se eu dividir isso aqui em dois ângulos diferentes, por exemplo, se aqui for 70 graus, o restante aqui tem que ser o que falta para completar 180. Ou seja, dois ângulos serão suplementares quando a soma for 180. Então, deste lado de cá vai ser 180 menos 70, ou seja, esse ângulo aqui tem 110. Então, 70 e 110 são ângulos suplementares porque a soma é igual a 180. Bissetriz. Bissetriz é fácil demais de entender, né? É só dividir a palavra, ó. Só dividir a palavra aqui, bi, ou seja, 2, divide em duas partes. E bissetriz sempre será uma reta que vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Se esse ângulo aqui tem 120, quando eu traçar a bissetriz aqui, eu terei dois ângulos de 60 graus. Ou seja, basta dividir o ângulo em duas partes iguais. Bissetriz é a reta que divide o ângulo em dois ângulos com a mesma medida. Bom, uma informação muito importante que ajuda muito a gente a fazer alguns cálculos na geometria é conhecer essa informação aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. O que significa isso? Eu tenho uma reta cortada por outra reta. Quando eu corto essa reta maior por outra reta, nós vamos ter quatro ângulos distintos. E nesse caso, sempre os ângulos que são opostos pelo vértice, né, que é o encontro dessas duas retas, serão iguais, ou seja, terão o mesmo valor, a mesma medida. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o ângulo 1 é igual ao ângulo 3. E o ângulo 2 é igual ao ângulo 4. Outra informação muito importante aqui, o ângulo 1 e o ângulo 2 estão sobre a mesma reta. Nesse caso, como eu já falei anteriormente, eles são suplementares. Ou seja, o ângulo 1 somado com o ângulo 2, não importa a medida deles, vai ter que dar sempre 180 graus. Outra coisa que ajuda muito a gente a fazer cálculos nas comparações, se eu tenho uma reta cortada por outras duas retas, e se eu puder afirmar que essas duas retas são paralelas, nesse caso, no nosso exemplo, eu estou afirmando que R e S são paralelos, eu posso afirmar que todas as medidas dos ângulos aqui são correspondentes ao primeiro caso que eu já tinha estudado. Ou seja, o ângulo 1, por exemplo, é igual ao ângulo 5. E como a teoria que a gente tinha falado sobre opostos pelo vértice, então eu sei que o ângulo 1 é igual ao 3. Então, esse ângulo 1 é igual ao ângulo 5.
O ângulo 1 é igual ao ângulo 3, que por sua vez é igual ao ângulo 7, porque são todos correspondentes. Primeiro, pela correspondência, né, estão na mesma posição, e o segundo caso, por questão de ser opostos pelo vértice. A gente consegue resolver, achar o valor de x e de y. Bom, eu tenho uma reta cortada por duas transversais e elas são paralelas, né? Esse aqui é o símbolo de paralelo. Bom, se eu tenho aqui esses dois ângulos, como eu disse anteriormente, os ângulos opostos pelo vértice são iguais, ou seja, 2x é igual a 120. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer o cálculo. A equação 2x igual a 120, x é igual a 120 dividido por 2 e x é igual a 60. Então, já descobri o valor de x. Bom, então eu já encontrei o valor de x. Todo lugar que tiver x, eu já sei que vale 60. Então, esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, é 60 graus. Bom, para achar o y agora tá fácil, porque eu sei que sobre uma reta sempre eu tenho 180 graus. Nós já falamos isso anteriormente. Então, o y aqui é o que falta para 180, né? Y é igual a 180 menos 60. Ou seja, o y vale 120 graus. Bom, já encontramos o valor de x, já encontramos o valor de y, já está resolvido. Mas se eu quiser fazer de uma outra forma, é importante a gente conhecer a definição. Olha como que já fica muito mais prático. O que eu sei aqui nesse caso? Essas duas retas são paralelas e cortam uma única reta. Ou seja, todos esses ângulos aqui são iguais a esse ângulo. Lembrando, aqui então mede o mesmo valor desse, 120, correto? O que eu sei sobre retas transversais? Que os ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, aqui, sem fazer conta nenhuma, o y também vale 120. E aqui o x é o que falta para 180, tanto nesse sentido como nesse sentido, porque está sobre uma reta, aqui também está sobre uma reta. Ou seja, o x aqui é 180 menos 120, que é igual a 60. Sem precisar fazer cálculo nenhum, se eu souber a teoria, souber a definição, eu consigo resolver as coisas mais fáceis. Então é importante saber isso, beleza? Bom, esse aqui já é um exemplo mais interessante, né? Nós temos duas retas paralelas, né? RS, o enunciado afirma que as duas retas são paralelas, e eu tenho essas informações aqui. Eu quero achar o valor de x, do y e... Bom, olha só, aqui eu poderia fazer uma série de cálculos diferentes, mas eu tenho que tentar simplificar a situação. Usar aquelas informações que eu tenho, ângulos opostos pelo vértice, ângulos complementares, ângulos suplementares. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu não preciso usar só o que está desenhado, eu posso complementar esses desenhos. Aqui, por exemplo, eu posso prolongar essa reta e eu vou ter aqui um triângulo. Nós vamos formar um triângulo aqui, olha, tá vendo? Esse azul com essas duas retas cortando. O que eu vou fazer com esse triângulo? Nós vamos ver aqui agora. Bom, agora com esse desenho que eu fiz do triângulo, eu vou preencher os ângulos desse triângulo, sem precisar de muito cálculo. Primeiramente, esse ângulo aqui, olha. Se aqui é 90, aqui também tem que ser 90. Por quê? Porque aqui é uma reta, e como eu já falei, sobre uma reta, a soma dos ângulos tem que ser sempre 180. Se eu já tenho 90 aqui, então do lado de cá tem que ser a mesma medida, 90. 90 mais 90, 180. Esse desenho do quadradinho aqui, como eu já falei antes, representa 90 graus. Bom, o outro ângulo fácil de calcular aqui do triângulo é esse aqui, porque pelo mesmo motivo desse aqui, que eles são suplementares, porque estão sobre uma reta e a reta mede 180 graus, então eu vou ter que esse ângulo aqui é 180 menos 138, que é 42. Então eu já sei que aqui mede 42 e já sei que aqui mede 90 graus. Bom, agora para complementar os ângulos, os três ângulos do triângulo, esse ângulo aqui é o que falta para completar 180, porque a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então eu vou ter aqui que esse ângulo é 180 menos 90 mais 42, 132. Então nós vamos ter que o próximo ângulo aqui mede 48. Bom, como no início do exercício falou que as retas RS são paralelas, então, e essa linha aqui de azul que eu formei o triângulo, ela é uma reta só, né? É um prolongamento dessa reta aqui. Então, todos os ângulos formados aqui são iguais aos ângulos formados aqui. Na mesma posição, olha, o x e o 48 estão na mesma posição. Então, eu já sei que o x mede
48. E o y? Bom, pela teoria simples, né, não tem que fazer conta nenhuma, gente, é só prestar atenção. Se são opostos pelos vértices, esses dois ângulos são iguais. Então o y também mede 48. Então eu já defini e determinei o valor de x e y. É isso aí, pessoal, e assim a gente encerra o vídeo de hoje. Qualquer dúvida é só postar nos comentários do vídeo e assim que possível a gente tira as dúvidas, ok? Um abraço e até o próximo.